Oh, glória. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também seu coração. O que a Bíblia produz em tu, que resulta em mim, para ser produto de nós. O céu, as estrelas, o mar, o perfume de uma flor. Pelas vezes que eu me perdi, Vamos escutar esse louvor. eu esqueci de dizer obrigado, Senhor. Que posso, Senhor, dar em troca da graça infinita que sustenta, consola, que chora nas horas aflitas. Pela luz que brilhou neste mundo e mostrou o caminho, a fonte da paz, nosso rei, da coroa de espinho. Que posso, Senhor, dar em troca da minha alma perdida, os pregos à cruz, as tuas feridas, tua mão estendida a me abençoar. É impossível, como poderei pagar? Tu mereces muito mais que tudo que eu possa dar. Um pecador diante da tua cruz, só teu sangue, ó meu Jesus, tem poder pra me salvar. Tem poder pra me salvar. Tem poder pra me salvar. Que posso, Senhor, dar em troca da minha alma perdida, os pregos à cruz. Aleluia. Todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você do Instagram, você do YouTube, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente. Impossível, como poderei pagar? Tu mereces muito mais de tudo que eu possa Amém, Jesus. Não possível pagar se Deus nosso sacrifício na cruz do Calvário, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, Senhor Deus. A ti todo o louvor, toda adoração, Pai. Nós expressamos, Senhor Deus, a tua glória, o teu louvor, Senhor. Dependemos de ti, Senhor. Só o teu sangue, Jesus, tem poder para nos salvar, meu Pai. Aleluia. Ei, meu Deus, forte, forte. Meu Deus, muito forte. Um abraço aí a todos aí, abraço a todos que nos acompanham. Evangelista, pregador Tiago, apóstolo Edson Alves, pastor Carlos, pastor Rivailson, grandes homens de Deus. tem poder pra me salvar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Agora perceba a linha de pensamento da Bíblia é que você precisa estar em Cristo, né? É igual o Salmo 91. Ah, pastor, o Salmo 91, opa, o Salmo 91, ele começa com o princípio, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és meu Deus, o meu Altíssimo. Então, para que Deus venha lhe proteger, você precisa estar inserido no esconderijo do Altíssimo. Deus tem compromisso com seus filhos. Eu falei aqui ontem sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Queridos, hoje nós estamos vivendo em um período drástico da igreja, né? Não falo da igreja, falo do mundo. Por quê? Porque o mundo ele está caminhando para a volta de Jesus. Para você ter ideia, desde que era menino, pequeno, nos meus 3, 4 anos de idade, eu já ouvi falar sobre a volta de Jesus, que eu me lembre. E hoje estou com 43 anos e é eminente a volta de Jesus. E fui para o seminário aprender e também me debrucei fora do seminário pelos livros de teologia, né, sobre o aspecto. Porque eu sou do pastor seguinte, cada área eu me debruço sobre aspecto. Batalha espiritual, eu vou comprar livros para aprender mais. Escatologia, eu vou comprar livro para aprender mais. Teologia sistemática, vou comprar livro para aprender mais. Autoestima, vou comprar livro para aprender mais. E sem essa, queridos, que muitas pessoas falam, a Bíblia é ajuda que vem do alto, eu não preciso de autoajuda. Queridos, a Bíblia é fundamental, a Bíblia é indispensável, mas a Bíblia vai lhe dar o direito de você ter outras ferramentas, desde quando esteja alinhado com ela, para que você venha crescer, para que você venha evoluir, né? Esta é a razão pela qual eu li em 2019 52 livros, 4 livros por mês, de autoajuda, ajuda do alto, de psicologia, tirando a filosofia e a teologia, o qual, pela misericórdia de Deus e pela graça de Jesus, sou perito. Ora, se eu sou bacharel de teologia, porque sou perito em teologia. Se eu sou licenciado em filosofia, pós-graduado em filosofia, porque sou perito em filosofia. Mas isso para a glória de Deus. Eu não quero me gloriar no ser na cruz de Cristo. Agora eu preciso falar as nuances pertinentes. Pois bem, queridos, Cristo em mim, Cristo em tu, que produz em mim para ser nós. Ou vice-versa, a palavra pode ser Cristo, a palavra, a Bíblia, tudo a mesma coisa. Em mim, para produzir no tu, para que possamos formar o nós. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Jesus trabalha com humildade, com comunhão, com sintonia, com harmonia, com congruência. Jesus trabalha nesse aspecto. Pois bem, e nós estamos vivendo, querido, o tempo presente sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Eu já falei para vocês o seguinte, que a medida do pecado, né, um vírus, queridos, um vírus está colocando o mundo em colapso. Eu estava vendo um filme, gosto muito de filme proativos, com princípios e valores. E um dos filmes foi Falcão Negro em Perigo. E Falcão Negro em Perigo tem o início é fantástico, o início é encantador. O cineasta ali foi fantástico. Se não me engano foi Ridley Scott. Então Ridley Scott faz aquela abertura, e é linda aquela abertura em meio ao caos, mas algo fantástico o filme. O filme lhe prende pelo início, pela seriedade do início. E o que eu quero dizer com isso?
Queridos, é a medida do pecado. A medida do pecado. Você sabe que o pecado se divide em dois elos. A iniquidade e a transgressão. A iniquidade é o pecado passado de pai para filho. Não há problema nenhum nisso, porque, como diz Romanos 3,23, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A questão é a prática do pecado, porque todos nós somos pecadores. Tirando Jesus, queridos, de A a Z, de Adão até o último bebê que nascer no dia de hoje, todo mundo é pecador. Tirando Jesus, já nasceu em pecado. Agora o cristão, ele é redimido pelo sangue de Jesus. Mas muito bem. E a transgressão é quando isso se dá mais num contexto evangélico. Quando você, também no mundo, mas também principalmente evangélico, quando você sabe algo que é errado e você transgride a lei. Né? Você transgride a lei. Mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Muito bem. Tudo bem. São pecados, queridos, que estão aí desde a fundação do mundo. Agora perceba o seguinte, que o ápice do pecado, o cúmulo do pecado, o bojo, né, o epicentro, né, a medida está cheia, como acontece esses dois tipos de coisa, como o apóstolo Paulo proferiu lá em Timóteo. Se você estudar Timóteo, você vai compreender Timóteo, Tito, né, e Coríntios também, todas as cartas de Paulo. Paulo fala duas coisas: blasfêmia, né, e profanação. A blasfêmia e profanação é uma espécie de sacrilégio, né? É sacrilégio. O sacrilégio. É blasfêmia, profanação e sacrilégio. Não, sacrilégio se divide em duas partes: blasfêmia, anote aí, e profanação. O sacrilégio se divide em duas partes: blasfêmia e profanação, né? Blasfêmia e profanação. Muito bem. A blasfêmia é quando você profere algo que vai ferir a santidade de Deus, né? Por exemplo, todos nós vimos em 2020, esta é uma das razões porque o mundo está passando, porque está passando hoje. Na imagem do carnaval foi o epicentro de tudo, né? Aquela imagem não foi aquela imagem. Aquela imagem não foi aquela, teve coisas muito piores do que aquela imagem. Mas aquela imagem foi, digamos assim, a cereja do bolo, para que acontecesse isso que está acontecendo, a última gota, né? Então, você vai ver grandes pastores colocando aí teólogos, filósofos coerentes, pertinentes, aquela imagem aonde você vê o Cristo tripudiado, né? Com desdém, descaso, diferença, um AMB, na escola de samba de São Paulo, né? E várias outras coisas que já teve também lá no Rio de Janeiro também, né? No AMB, acho que a AMB é São Paulo, né? Penso que sim. Mas muito bem, então veio o que? A medida do pecado, queridos. A medida do pecado. Então o sacrilégio, quando você vai ver pessoas aí pegando imagens, né? Porque antigamente, há 20 anos isso era intolerável, né? Isso era inadmissível, mas virou uma guerra, uma questão corriqueira, aonde as pessoas pegam as imagens, fazem o que querem, né? E aquilo que é objeto de culto, como a Bíblia fala, que é o anticristão fazer, e que refere ao culto. Queridos, nós sabemos que só o Senhor Jesus Cristo adorarás e servirás, mas nós devemos ter respeito pelas as outras religiões, pelo ser humano, amar as pessoas, não o pecado das pessoas, né? E você vai ver que essa questão do blasfêmia, ela perpassa todos os limites, atinge evangélico, atinge católico, atinge espírita, atinge todo mundo, né? Por quê? Porque a blasfêmia e profanação é o epicentro e chega às narinas de Deus. Chega às narinas de Deus. Pastor, Deus tem narinas, é uma linguagem antropomórfica, né? Antropomórfica, característica de homem a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Para você entender a Bíblia, você precisa conhecer o português. Na aula de hermenêutica que eu tive no seminário,
uma das matérias para interpretação é o português. Porque a Bíblia trabalha muito com metáfora. O que é metáfora? Comparação, hipérbole, emprego exagerado de uma sentença, uma frase, eufemismo, né? Suavizar o desagradável. A Bíblia fala sobre isso, Provérbios. O polissindeto, uma repetição, né? Paulatina, uso repetido, né, de palavras, paulatinamente, anáfora, repetição de palavras, prosopopeia dá vida a seres inanimados, o vento ouviu, o vento assobiou, sindiquei, o todo pela parte. Então, você precisa compreender um pouco de hermenêutica, e para aprender hermenêutica é necessário debruçar muito na gramática, né? Eu estou sempre aqui e ali, estou estudando sempre gramática. Por quê, queridos? Para poder compreender a Bíblia também. Porque o Espírito Santo vai revelar aquilo que você tem em mente. O Espírito Santo vai revelar aquilo que você tem em mente. Entendeu, queridos? Claro que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele pode trazer em casos, né? A exceção à regra, várias coisas que você não tem entendimento. Eu estava vendo, por exemplo, um teólogo, né? Leandro Quadro. Ele é um teólogo pastor. Eu considero o Leandro Quadro como pastor da Adventista, um homem muito sério, muito preparado, né? Acompanho todos os seus vídeos ali, tal que eu posso, os vídeos como eu posso. E ele falando que teve um médico que solucionou um problema através de uma palavra que o Espírito Santo trouxe à mente dele em um livro que ele tinha estudado há 50 anos antes. Foi um caso de uma pessoa que essa pessoa estava indo para vários psicólogos. E os psicólogos, psicanalistas, não davam jeito nenhum. Aí indicaram ele. E ele olhou pro rapaz, tal, só que ele fez o mesmo procedimento, só que ele teve algo. Ele foi orar. Ele foi pedir a Deus uma direção. Aí Deus trouxe na memória dele, fotografou na memória dele, um livro que ele tinha lido há 50 anos atrás. Ele já é um senhor de idade, muito competente, né? E esse livro falava assim na frase: em mudança súbita de comportamento, pense em paralisia geral e progressiva. Em mudança súbita de comportamento, pense em paralisia geral e progressiva. Foi o que diagnosticou o problema do cliente dele, que ninguém tinha diagnosticado. O Espírito Santo de Deus fez lembrar uma palavra que veio na mente dele de 50 anos atrás, porque ele é um cristão. Ele orou e Deus revelou, e ele ficou até emocionado, porque ele já tinha passado por 6 psiquiatras, psicólogo, psiquiatra, esse povo dessa natureza, e não tinha dado um veredito contundente, pertinente, coerente, né? Mas chegou ali nele, pelo Espírito Santo, o caso foi resolvido. Então, queridos, o Espírito Santo não é brincadeira. O Espírito Santo é algo de Deus. Pois bem, então, queridos, nós estamos experimentando o quê? O juízo de Deus. Então, a medida do pecado, por exemplo, estou aqui, vou falar uma ilustração. Aqui uma água, você sabe que gosta de falar muito de ilustração. Aqui uma água. À medida que eu coloco a água, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, pingando, pingando. Daqui enche, entendeu? E daqui a pouco transborda. Glória a Deus. Daqui a pouco transborda a água que foi enchida no copo. Então, à medida que essa água foi enchida no copo, à medida que a água foi enchida no copo, transborda. E Deus, ele vai pedir conta do que passou, queridos. Porque o mundo não está à toa. Os homens estavam fazendo barbaridades, queridos. Os homens estavam pensando que eram Deus, né? Pessoas pensando que eram deuses, pessoas pensando que tinham o domínio de tudo, porque tinha dinheiro, porque tinha poder, ou porque tinha beleza, ou porque tinha fama, ou porque tinha sucesso, porque tinha isso, tinha aquilo, ou nada disso. Ou simplesmente pelo simples fato de pecar. Pelo simples fato de pecar. Então veio o quê? O juízo de Deus. Veio o juízo de Deus. Então, essa pandemia, queridos, nada mais, nada menos que o juízo de Deus também na face da terra. Essa pandemia também é o juízo de Deus na face da terra. Infelizmente, nós podemos perceber que muitas pessoas o mundo tem sido devastado. Realmente.
Tá conversando aqui com minha esposa o seguinte, que eu gosto de estudar muito para vir para cá para falar. A gripe espanhola, né? A gripe espanhola e nem a peste negra foi tão aterrorizante assim, né? Nem a gripe espanhola, nem a peste negra foi tão aterrorizante assim, né? Pra você ter ideia, a peste negra, né? Claro que não tinha tecnologia, não tinha nada disso, matou ao longo dos anos, né? Aí você pode ter décadas, né? Mais de 100 milhões de pessoas, a proporção do longo do tempo. E a gripe espanhola dizem também que foi nessa proporção, né? Mas ao longo do tempo, ao longo, e aí você pode colocar aí em 100 anos, né? Centenários, né? Mas você vai ver o seguinte, que essa doença, essa gripe, essa coronavírus, ele é uma gripe que está devastando o mundo, né? Devastando o mundo. Você vê que aqui e ali as coisas estão